Olá! Hoje nós vamos fazer um vestidinho, mais ou menos nesse modelo aqui. Meus desenhos são um horror, mas entendendo fica bonito depois de pronto. A sainha vai ser pano e a blusinha, o corpo da blusinha vai ser em linha. Como aqui o nosso tecido é um bege, fundo bege com creme, com borboleta não, joaninha, vermelhinha, preta, eu vou fazer na cor bege, o corpinho, que daí combina com o tom de fundo do pano, do tecido. As manguinhas eu vou fazer bufante. Então, eu tinha um retalho, desses retalhos que a gente encontra no cestão do retalho, e eu gostei do trabalhado dele. Então, só que ele é muito pequeno. Ele tem pouco comprimento e era um retalho mesmo, não tinha grande coisa e não tinha a peça. Então, recortei uma manguinha. Essa manguinha vai ser bufante embaixo, elástico, e em cima pregueadinha. Na verdade, eu vou fazer franzida. Eu vou passar duas costuras aqui e puxar o fio, ela franze em cima. E embaixo vai ser com elástico. A sainha vai ser simples, a franzidinha em cima. O tecido é duplo, então costuro na lateral, faço a bainha, a barra embaixo, que já é o término do tecido aqui, franzido em cima, que cabe na blusinha. A blusinha vai ser, o corpo vai ser em linha. Ponto, acho que vou fazer o ponto arroz. Esse é um presente que uma afilhada minha quer dar para uma afilhada dela. E já me pediu que fizesse um precinho camarada. Sabe aquelas coisas? Eu não tenho nada a ver com a menina que é afilhada dela. Mas como essa é minha afilhada, pediu, então eu não posso negar. Vamos lá. Eu vou para a máquina e nós fazemos o corpinho. Então, para o corpinho eu coloquei 87 pontos, fiz uma barrinha. Agora nós estamos fazendo um desenho com malha lisa e tuque. 4 carreiras com o tuque, ponto do ponto arroz, é uma cartela que já tem esse furadinho, um sim, um não, e 6 carreiras lisa. Na quinta, eu sempre, com o carro à esquerda, eu sempre seleciono para fazer funcionar a cartela e fazer as 4 carreiras de tuque. Quatro carreiras. Seis lisas. E assim eu vou fazendo até a cava. Esse é um pontinho que poderia ser feito também com o botão NH, o botão do suspenso, só que daí eu teria que trazer as agulhas para cima. Como o tuque funciona para esse caso, eu uso a cartela e o tuque. Ele dá um ressaltezinho, ela não queria muito trabalhado e não queria no avesso, então se eu deixasse toda ela malha lisa, não teria graça. A malha lisa em si é muito dessa malha, dessa linha 232, porque essa aqui é uma industrial 232, ela ficaria muito fina. Então, eu optei por fazer um desenhinho intercalado. Isso também vai de cada um. Experimentar cartelas, experimentar pontos, não precisa ser sempre o mesmo. Certo? Eu vou chegar na cava, fazemos a cavinha até o ombro. Não é uma blusinha muito grande, não é uma complicação. É manga posta, a manguinha vai ser
bufante com tecido, e o decote vai ser um decotezinho simples, certo? Vamos terminar e eu já mostro como fica. Fizemos 2 partes da blusinha, do corpo, cava feita. Essa aqui ainda falta encolher. Outra cava feita. Aí eu fiz o seguinte, porque eu tenho condições de fazer na remalhadeira, eu fiz as 2 retas, não fiz decote. Eu fiz o acabamento, que vai ser pregado, fiz um acabamento 2 em 1, que vai ser pregado na remalhadeira. Mas, caso eu não tivesse, eu também poderia fazer costurando à mão. O caso é que algumas pessoas têm uma dificuldade, têm medo de cortar. Eu não vou passar essa peça para começar, né? É um vestidinho que vai sair sem ser passado a parte do corpo. E para cortar sem passar, eu aconselho a fazer um desenho, alfineta ou alinhava um desenho de decote na altura que você queira. Como aqui é uma criança, não dá para fazer um decote muito profundo, um decote suficiente que passe a cabeça. Ah, mas eu não sei fazer o redondo. Então, acha algum objeto que seja redondo, como uma tampa, ou um pratinho, alguma coisa que forme um arredondado ali para você seguir e alinhavar. Primeiro alinhava, não corta nada, alinhava o formato do redondo. Então, vamos alinhavar. Eu coloquei a linha preta, que daí facilita enxergar o desenho. Minha tampa está me incomodando. É só para formar um desenho arredondado. Aqui nessa linha não pegaria o giz de cera, senão a gente faria com giz a marcação. Alinhava o feito, dispenso a minha tampa. É o formato de um decote redondo, pequeno, que passa a cabeça da criança sem problema. Depois que eu fiz o alinhavo, pego o fio da mesma cor do tecido que foi feito, aqui é bege. Faço duplo e vou fazer um caseado. Não precisa ser um caseado perfeito, é só para não ter o medo, né, de cortar e ele se perder os pontos. Esse caseado é um ponto atrás juntinho. Eu não vou fazer nó, eu vou deixar ele lá em cima. Não faço em cima do alinhavo que foi feito, eu faço um pouquinho mais para baixo. Milímetros mais para baixo. Um ponto pequeno, um caseado pequeno, que daí você tem a certeza de que ele está feito, está firme. Quando fizer o ponto atrás, procura sempre costurar em cima do ponto que foi feito. Eu vou fazer um grandão aqui para enxergar melhor. Em cima, no meio do ponto que foi feito, que daí você tem uma firmeza maior. Não puxe, não deixe folgado, mas não puxe, porque senão ele fica repuxando ali. Depois você vai ter que cortar o teu ponto atrás.
faço isso em toda a volta do decote da frente. O decote atrás não precisa, porque a parte das costas não precisa, porque ele já está reto e costuma-se fazer um pequeno decotezinho, não vai ser cortado nada lá. Então, pelo lado avesso dá para ver melhor como é feito esse ponto atrás, que ele vai seguindo. Depois o alinhavo a gente tira. Mas eu tenho medo de cortar. Faço o decotinho, então pode fazer. O que eu estou dizendo é que às vezes existem circunstâncias que é melhor você ter uma outra opção do que simplesmente fazer o decote. Que circunstâncias seriam essas? Vamos lá. Um jacar muito miúdo, eu prefiro cortar do que cortar o decote, né? Do que fazer com o risco de errar o ponto. Ah, mas você tem a remalhadeira. Mas se você faz uma costura com ponto pertinho um do outro, não tem perigo nenhum. Tenho medo ainda. Então, o caseado é uma solução. Outro caso em que também seria bom de fazer, recortar o decote. Quando você está fazendo um trabalho na frontura, por exemplo, um ponto mala inglesa. Como é que você vai fazer o decote? Ah, faço reto. Todas as blusas. Tem uma opção. Testa num trabalho pequeno, como esse aqui é um trabalho pequeno, não é uma encomenda enorme, um risco, né, de você fazer um erro, cometer um erro e perder a peça. Testa como é recortar o decote, porque você vai ter, durante o teu trabalho, situações em que vai precisar, e daí não tem experiência, não pode dizer, ah, eu não sei fazer essa peça. Tendo a experiência, você vai poder fazer qualquer peça. Terminei o meu ponto atrás, que é um caseado dos pontos que nós temos entre decote, que vai ser recortado, e da parte que é da blusinha mesmo. Para não ter perigo, já tiro o meu alinhavo. Como está bem visível aqui no avesso, eu vou recortar o decote, mas não na minha costura. Eu vou recortar dando uma margem de 1,5 cm. Deixa eu tirar a barra limpa aqui. 1,5 cm para dentro. Ai, meu Deus! Não tem perigo, não vai correr o fio. Mesmo sendo linha, não vai correr o fio. E aqui está o nosso decotinho. Para costurar, primeiro o ombro, costuro os ombros, costas e frente, e coloco o acabamento também costurado. Coloco alfinetes para distribuir o decote bem feito. Faço primeiro a parte dos pontinhos bem miudinhos e depois eu viro a parte de fora. Que vai ficar, no caso, essa parte não vai ficar para fora, ela vai ficar para o interno. E faço o ponto caseado aqui também. Caseado daí não é o ponto atrás aqui. É o ponto que nós já ensinamos num vídeo. Procura lá na minha playlist do canal, não na minha. Na playlist do canal existem muitos vídeos que eu coloco em forma de grupos. Acabamentos, por exemplo, é um grupo. Nesse acabamento você encontra desde o modo de costurar até como fazer os acabamentos. Certo? Não precisa pesquisar todo o conteúdo do canal, vai na playlist que você encontra, pelo menos estou tentando manter umas playlists razoáveis, certo? Eu vou costurar o ombro, colocar o decote,
fechar as duas laterais da blusinha, para depois costurar a nossa manguinha e a sainha na peça, ok? Se não quisesse fazer este enfeite com um tecido, poderia ser feito também uma manguinha da própria linha. A sainha e uma manguinha da própria linha. Como eu tinha mais um retalhinho, eu vou fazer a manguinha assim também. E vai ficar muito bonitinho. Eu já mostro a continuação. Então, na manguinha colocamos elástico, elástico normal. Mede-se primeiro, digamos que aqui fosse a parte de baixo da manguinha. Coloco o elástico sem esticar, seguro aonde deu a medida, dobro pela metade e a metade da metade. 1/4 dessa medida eu vou descartar. Faço a observação no pano, se ele esticou bem o suficiente. Anoto com a caneta, como foi feito aqui. Não corto ainda, porque fica mais fácil para puxar, para segurar o elástico antes de ser cortado. Alfineto na parte de cima e em zigue-zague bem pequenininho, vou puxando o elástico, ou a quantia que foi marcada, ou um pouco menos, mas não, porque depois quando você vira, que faz a dobra, ele também cede um pouco o elástico. Então, se você deixa ele muito folgado aqui, dá muito, digamos, faça somente esse tipo de encolhimento aqui, na hora que você vira, ele vai ficar como se não tivesse elástico, entende? Então, faço um zigue-zague bem pequenininho na beirada e viro, fazendo pelo lado direito a costura para rebater. Um pontinho meio graúdo, porque na hora que você está puxando, o ponto diminui, né? Faço a parte de baixo da manguinha antes de colocar na cava. Depois que foi feito, faz as duas costuras em ponto 5, o ponto mais alto que tiver, para repuxar, que daí ela vai ficando franzida. Esse é o nosso vestidinho que está em andamento. Aqui eu já coloquei as manguinhas. Todo ele já acabado. Poderia ser um modelo blusinha. Caso a mãe da criança queira só blusinha, ela tem a barrinha, não tem problema nenhum. E aqui está o nosso vestidinho depois de pronto. Manguinhas de pano, tecido, corpo de malha, o decote redondo, poderia ser outro tipo de acabamento em cima, mas eu preferi fazer o caneladinho. E a sainha. A saia foi um aproveitamento de pano que tinha um retalho. Ainda preciso fazer a limpeza, que é tirar os fios de alinhavo. Mas eu queria mostrar para vocês o resultado dele. Essa é uma peça que dá para fazer tanto só a blusinha com a manguinha, ou fazer vestidinho, ou fazer um vestidinho com corpo mais curto. Esse vai na cintura. A menina tem 50 de comprimento, aqui o vestido, por 60 de busto. Ela tem 7 anos. Não quer dizer que toda criança de 7 anos tenha essa medida, mas 60 de busto, 50 de comprimento. Ok?
Bom trabalho!